No sábado 7 de outubro, o grupo militante palestino Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel, com centenas de combatentes infiltrados nas comunidades próximas à faixa de Gaza. Naquela que pode ser a maior falha dos serviços de inteligência de Israel desde a guerra de 50 anos atrás, a guerra do Yom Kippur. O Hamas levou a guerra às ruas, com balas, com munições, pegando veículos. Há pessoas em cima de telhado. Para entendermos mais sobre esse conflito, não se esqueça de deixar seu like, se inscreve e ativar o sininho das notificações. Então, sem mais enrolação, vamos entender esse conflito. Como era Israel antes de 1948? O Reino Unido assumiu o controle da região conhecida como Palestina após a Primeira Guerra Mundial. Até então, ela era governada pelo Império Otomano, que foi vencido no conflito. A região era habitada por uma minoria judaica e uma maioria árabe, além de outros grupos étnicos menores. A tensão entre judeus e muçulmanos aumentou quando a comunidade internacional concedeu aos britânicos a tarefa de formar um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Para os judeus, a Palestina era o seu lar ancestral, mas os árabes palestinos também reivindicavam a região e se opuseram à mudança. Entre as décadas de 1920 e 1940, aumentou o número de judeus que chegavam à região. Muitos deles fugiam das perseguições na Europa, especialmente do Holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial. Em 1947, as Nações Unidas decidiram dividir a Palestina em 2 estados separados, um judeu e o outro, árabe. Jerusalém se tornava então uma cidade internacional. O plano foi aceito pelos líderes judeus, mas os árabes o rejeitaram e a ideia nunca foi implementada. Como e por que foi criado o Estado de Israel? Incapazes de resolver o problema, os britânicos se retiraram em 1948 e os líderes judeus declararam a criação do Estado de Israel. A intenção era que o novo país servisse de destino seguro para os judeus perseguidos, além de oferecer um território nacional para o povo judeu. Centenas de milhares de palestinos fugiram ou foram forçados a sair de casa, no episódio conhecido como Al-Nakba, a catástrofe. Um cessar-fogo pôs fim aos combates no ano seguinte, quando Israel controlava a maior parte do território. A maioria dos refugiados palestinos e seus descendentes vivem na faixa de Gaza, na Cisjordânia e nos países vizinhos, Jordânia, Síria e Líbano. Até hoje, Israel ocupa a Cisjordânia e reivindica toda a cidade de Jerusalém como sua capital. Já os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como a capital de um futuro Estado palestino. O que é a faixa de Gaza? Gaza é uma estreita faixa de terra que se estende entre Israel e o Mar Mediterrâneo, com uma pequena fronteira com o Egito, ao sul. O território tem apenas 41 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura e abriga mais de 2 milhões de habitantes. É um dos lugares mais densamente povoados do planeta. Existem diversas questões que causam discórdia entre os dois lados. Algumas delas são: o que deve ser feito com os refugiados palestinos? Se os assentamentos judeus na Cisjordânia ocupada devem permanecer ou ser removidos? Se os dois lados devem compartilhar a cidade de Jerusalém e, talvez o mais complicado, se deve ser criado um Estado palestino, ao lado de Israel. Quais esforços foram feitos para resolver as divergências? Israelenses e palestinos mantiveram conversações de paz entre as décadas de 1990 e 2010, entremeadas com surtos de violência. Em um momento histórico, os palestinos reconheceram o Estado de Israel, que também reconheceu seu inimigo histórico, a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, como o único representante do povo palestino. Foi então criada uma entidade independente,
a autoridade palestina. Mas logo surgiram as divergências. O então líder da oposição, Benjamin Netanyahu, chamou Oslo de ameaça mortal para Israel. Os israelenses aceleraram o processo de assentamento de judeus nos territórios palestinos ocupados. O grupo militante palestino Hamas, recém-criado, enviou militantes suicidas para matar pessoas em Israel e destruir as possibilidades de acordo. A atmosfera em Israel ficou difícil, o que acabou culminando com o assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin por um judeu extremista no dia 4 de novembro de 1995. Nos anos 2000, foram realizadas tentativas para fazer reviver o processo de paz. Em 2003, as potências mundiais traçaram um plano para criar os 2 estados que nunca foi implementado. O plano de paz mais recente foi elaborado pelos Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump. O primeiro-ministro israelense Netanyahu o batizou de Acordo do Século, mas ele foi descartado pelos palestinos, que o consideraram parcial e nunca saiu do papel. Por que Israel e Gaza estão em guerra agora? A faixa de Gaza é governada pelo grupo militante islâmico Hamas, cujo objetivo é destruir o Estado de Israel. O grupo é considerado terrorista pelo Reino Unido e por diversas outras potências mundiais. Os militantes da faixa de Gaza travaram diversas guerras contra Israel. Junto com o Egito, Israel manteve o bloqueio parcial sobre o território para isolar o Hamas e tentar impedir os ataques, particularmente os disparos indiscriminados de foguetes sobre cidades israelenses. Os palestinos da faixa de Gaza afirmam que as restrições impostas por Israel e seus ataques aéreos sobre áreas densamente povoadas são uma forma de punição coletiva. Este ano é o mais mortal já registrado para os palestinos na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental. Eles também reclamam das restrições e ações militares sendo conduzidas naquelas regiões, em resposta a ataques mortais a israelenses. Estas tensões podem ter sido parte das razões do recente ataque do Hamas. Mas os militantes também podem estar buscando aumentar sua popularidade entre os palestinos comuns. Bom, basicamente esse é o nosso contexto histórico e atual sobre a situação atual entre o conflito. Compartilhem com seus conhecidos para que eles também entendam o ocorrido. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.